Paz do Senhor, amados, muito bom estar aqui com vocês para poder compartilhar a palavra de Deus. É sempre muito bom quando a gente consegue compartilhar com outras vidas aquilo que Deus tem feito na nossa vida, porque é sempre muito bom quando outros podem ter acesso à palavra de Deus e também podem ser edificados, né? E eu tenho sido muito edificada com essa palavra. E eu fico feliz de poder passar para outras pessoas, para que vocês também possam ser edificados, como eu tenho sido. Esses dias o Espírito Santo ele tem falado muito comigo a respeito de distração, né? Daquilo que tira o nosso foco, daquilo que nos desvia da nossa caminhada, né? E isso acaba nos tirando de uma caminhada com propósito, né? E o tema que eu dei para essa ministração, se você gosta de anotar, eu coloquei distração, o assassino do seu propósito. Sim, tem um nome um pouco forte, mas isso eu acho que traz o sentido real, né? A seriedade que tem essa palavra a respeito de distração, a respeito de como isso nos tira do nosso propósito, de como isso atrapalha a nossa caminhada aqui na Terra, né, diante das coisas que Deus tem para nós. E distração, mas como eu falei, é tudo aquilo que vai tirar o teu foco, vai te desviar do teu objetivo, do teu alvo, né? E distração recebe nomes diferentes, dependendo daquilo que você está vivendo, dependendo de cada um, é muito específico, né? E na Bíblia a gente pode ver homens que passaram por situações assim, que se distraíram, né? E para cada um deles foi com algo distinto, né? A gente pode pensar na vida de Davi. Davi, ele se deixou distrair por conta do desejo. Davi cobiçou a mulher de outro homem. E naquele momento, Davi se distraiu do seu propósito. E por conta disso, ele acabou cometendo, né, um crime, algo muito sério. E naquele momento, Davi, né, se desviou do alvo dele. Nós também podemos pensar na vida de Abraão, que sim, apesar de ser um homem de exemplo de fé, por um momento ele se distraiu do seu propósito, né, quando ele gerou Ismael, sendo que o filho da promessa era Isaac, que era o filho que ele teria com a sua esposa, né, e por conta da ansiedade, talvez do medo, Abraão se deixou distrair, né, e naquele momento ele se desviou, ele saiu do seu propósito. Então, distração pode ter diversos nomes: medo, preguiça, desejo, enfim. E aí a gente começa a pensar nesse momento aquilo que está sendo a tua distração, aquilo que está te desviando do teu propósito. E eu acredito que ao longo dessa mensagem você vai começar a refletir sobre isso. E o Espírito Santo vai te dar um alerta, ele vai te comunicar aí na sua casa, onde você está recebendo essa mensagem, aquilo que você precisa prestar atenção, porque isso tem te desviado do teu propósito, da tua caminhada com Deus. E diante disso, eu separei alguns tópicos, então se você gosta de anotar, você tem um papel, você anota no celular, enfim, o primeiro tópico, uma das coisas que muitas vezes é uma distração na nossa vida, são as preocupações da vida. Sim, as preocupações da vida muitas vezes vão ser uma distração do nosso propósito, porque às vezes a gente deixa de estar com os nossos olhos voltados para aquilo que está relacionado ao nosso propósito, para olharmos para aquilo que nos preocupa, seja a falta, a necessidade, né? Então às vezes a gente se preocupa com o que a gente vai vestir, com o que a gente vai comer, a gente se preocupa se você vai passar para a faculdade, se você vai ter onde morar, enfim, tudo isso que engloba, né, a nossa vida aqui na Terra, que muitas vezes, né, abafam a voz de Deus na nossa vida, nos distraem do nosso propósito, né, por conta dessas preocupações. E aí a gente pode ler Marcos 4:19, que vai falar a seguinte coisa conosco: mas quando chegam as preocupações desta vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Então, toda vez, amados, que nós deixamos com que as preocupações dessa terra, dessa vida, elas sejam mais audíveis na nossa vida, nós tornamos a palavra
de Deus infrutífera. Então nós precisamos silenciar essas preocupações e não deixar que elas nos distraiam do nosso propósito. Outra passagem também que eu trouxe está lá em Mateus 6,31. É uma passagem muito conhecida. Mateus 6,31. Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Agora, amados, eu quero que você faça a relação do versículo anterior que eu li com esse. Em Marcos, nós lemos que quando nós damos ouvidos às preocupações dessa vida, nós sufocamos a palavra e tornamos ela infrutífera. E o que isso significa? Quando a gente dá mais ouvido às preocupações do que a voz de Deus, do que a palavra dele, isso aqui, aquilo que Deus diz, se torna infrutífero. Ou seja, essa palavra aqui em que Deus nos assegura que o Pai sabe de tudo aquilo que precisamos e que Ele vai suprir sim as nossas necessidades, isso aqui se torna infrutífero. E o que isso significa? Isso deixa de ser a nossa realidade. Quando a gente começa a dar mais ouvido àquilo que nos preocupa, àquilo que nos falta, àquilo que a gente tira o nosso sono, isso aqui, amados, deixa de ser a nossa realidade. A gente não consegue mais acessar isso aqui que o Pai nos garante. E aqui ele vai dizer que nós precisamos buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Então as demais coisas vão ser acrescentadas na nossa vida. E o que é buscar o reino de Deus e a sua justiça? É o propósito que nós todos temos em comum. Nós somos sim pessoas distintas, com qualidades, características específicas. E cada um sim vai ter um propósito muito singular, muito peculiar, né? Alguns vão ter um propósito dentro da área de saúde, outros vão ter um propósito dentro da área da política, outros vão, assim, a esfera em que cada um de nós vai exercer o propósito vai ser sim diferente. Mas nós temos sim um propósito em comum, que é o reino de Deus, que é o relacionamento com o Pai. E isso precisa ser aquilo que a gente dá prioridade. Então, nós precisamos, amados, silenciar todas essas preocupações da nossa vida e começarmos a dar mais ouvido àquilo que Deus nos promete, as verdades que Ele tem para nós. E quando isso começar a ser aquilo que a gente dá mais ouvido, tudo isso aqui vai se tornar frutífero na nossa vida. Ou seja, nós vamos ter acesso, nós vamos viver, nós vamos colher o que a palavra de Deus está nos dizendo. Outro ponto que eu trouxe é aquilo que te assusta. Sim, o medo, ele pode ser e ele vai ser muitas vezes aquilo que te distrai. Muitas vezes a gente tem o medo de não conseguir, o medo de não sermos capazes, o medo de não sermos bons o suficiente, o medo se aquilo vai dar certo, se não vai dar certo. E esse medo muitas vezes sufoca a gente e impede que a gente caminhe na direção do nosso propósito. E aí, por conta disso, o Senhor me levou a palavra que está em Mateus 14:28, que é a passagem em que Pedro vai andar sobre as águas. Mateus 14:28. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar. Gritou, Senhor, salva-me. Naquele momento, Pedro, ele tirou a sua atenção de Jesus e colocou a sua atenção no vento. E naquele mesmo instante, o medo tomou conta de Pedro e ele começou a afundar. Naquele momento, Pedro se distraiu da sua caminhada, do seu propósito, do seu objetivo. Pedro, ele queria caminhar até Jesus naquele momento, mas quando ele tirou o foco do Pai, quando ele deixou de olhar para Jesus que estava ali
e ele começou a reparar no vento, como diz aqui o versículo. Quando ele se distraiu com o vento e com o medo que o vento lhe causou, Pedro começou a afundar. Amados, não deixa o medo te afundar e te impedir de chegar até Jesus, de te impedir de viver o teu propósito. Não deixe, porque Jesus, ele vai estar sempre do nosso lado. De forma alguma, Jesus teria deixado Pedro se machucar ou sofrer alguma coisa que fosse. Deus, ele é um Deus cuidadoso, ele é um Deus carinhoso, ele é um Deus de detalhes, ele vai sempre estar conosco em todos os momentos, não importa o vento, se for onda, se for deserto, se for vale, se for fogo, enfim, amados, Deus vai sempre nos manter seguros. Não tenha dúvida disso, seja o que for. Deus é criativo para fazer você passar pela circunstância que você está passando. Se for onda, você vai surfar, se você vai furar a onda. Se for deserto, ele vai botar nuvem. Se for o que for, Deus é um Deus extremamente criativo. E eu fico muito feliz quando eu me deparo com isso. Porque seja qual for a forma que Deus vai criar, ele vai te livrar do que for. Então não tenha medo, amados. Não deixe o medo de te impedir de viver coisas extraordinárias, como era andar sobre as águas ali naquele momento, como Pedro estava andando. Não deixe o medo te impedir de viver o teu propósito. Amém? Outro ponto que eu trouxe é o nosso serviço para Deus. Muitas vezes o serviço vai nos distrair do nosso propósito, né? Às vezes a gente acha que distração vai ser apenas coisas ruins, né? Algo muito evidente que é ruim. Você consegue identificar logo, ai, nossa, isso é uma distração, é muito ruim, né? Mas às vezes tem coisas que vêm como sendo boas, mas nos distraem do nosso propósito. E nesse momento elas deixam de ser coisas boas e passam a ser coisas ruins. E a respeito disso é o serviço, né? Muitas vezes o ativismo toma conta da nossa vida. Eu vi muito isso acontecer nas igrejas, o ativismo, querer fazer, promover eventos, conferências, e a gente faz, e a gente cria, e a gente elabora, mas naquele momento, que é você entrar pro teu quarto, fechar tua porta e ter o seu momento ali com o Pai, você não consegue, você não tem tempo. Então, amados, muitas vezes o serviço é algo, sim, que vai nos distrair do nosso propósito. E a gente pode ler o versículo que está lá em Lucas 10, 38. Lucas 10, 38. E vai dizer: caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que venha me ajudar. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. E nesse momento aqui nós aprendemos com essa história de Marta e Maria, de que muitas vezes o serviço é algo que nos distrai do propósito, né? E um dos propósitos maiores, amados, que nós podemos ter na nossa vida é a comunhão com o Pai. E naquele momento, Marta, ela escolheu fazer muitas coisas, mas aquilo que era o principal, que era sentar aos pés de Jesus e ter um tempo com Ele, ouvi-lo e ter aquele momento de intimidade, ela trocou pelo fazer. E isso é muito comum no nosso meio. Às vezes a gente está muito preocupado no serviço, no fazer, e a gente faz inúmeras coisas que a gente acha que isso... Amados, Jesus recebe, Deus recebe sim aquilo que a gente faz, mas com certeza Ele quer que você tenha mais tempo com Ele do que você fique fazendo coisas para Ele, né? Então, assim, muitas vezes o serviço vai ser a nossa distração, vai ser aquilo que nos tira do nosso propósito principal, que é a comunhão com o Pai. O outro ponto que eu trouxe é aquilo que os outros querem para você.
aquilo que os outros dizem, a opinião dos homens, aquilo que as pessoas querem dizer quem você é. Muitas vezes isso é uma distração, né? É muito comum a gente se deixar ser rotulado e é muito comum as pessoas quererem nos rotular, dizer quem somos, para aquilo que nós nascemos, se somos bons nisso, mas não somos bons naquilo, se servimos apenas para fazer isso e não servimos para fazer aquilo. Mas o único que pode determinar, aquele que pode nos dizer quem somos, para que nascemos, para aquilo que somos bons ou não, é o Pai. Ele é o único que pode. Irmãos, ninguém a não ser o autor da obra pode falar sobre ela, pode explicar, pode querer dizer o que ela significa. Você não pode explicar uma pintura de Picasso, você não pode dizer o que ele queria dizer com aquela pintura, apenas o próprio autor, apenas o próprio Picasso poderia dizer, né? Muitas vezes a gente fica querendo definir uns aos outros, mas o único que pode definir é Deus, porque Ele é o autor e consumador das nossas vidas. Ele é o único que pode dizer quem você é, aquilo que você nasceu para fazer, aquilo que você é capaz de fazer, aquilo que você é bom, aquilo que você não é bom. Enfim, Deus é o único que pode e nós não podemos dar ouvidos a outras vozes a não ser a voz do Espírito Santo, que habita dentro de nós e é o Espírito de Deus. E essa é a única voz que nós precisamos dar ouvido. E aí nós podemos ler lá em Gálatas 1:10, que também vai falar um pouco disso conosco. Gálatas 1:10. Eu gosto muito dessa passagem. E Paulo está dizendo lá: acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Paulo era um cara, assim, muito pontual, ele era muito objetivo naquilo que ele falava. E nesse momento aqui, Paulo está fazendo essas indagações e no final ele completa dizendo: irmãos, você vai se preocupar com o quê? Com aquilo que os homens dizem, com a opinião dos homens, ou com aquilo que Deus diz, com a opinião de Deus? E isso muitas vezes é uma distração na nossa vida. A gente se distrai do nosso propósito quando a gente deixa de ouvir a voz de Deus para ouvir a voz de uma pessoa. E isso pode ser muito destrutivo na nossa caminhada, quando a voz de uma pessoa se torna mais importante do que a voz de Deus, quando a voz de um homem se torna a voz que te guia e não a voz de Deus. E isso nos distrai do nosso propósito, isso nos tira da nossa caminhada. E a gente precisa tomar cuidado com isso. E se nesse momento você identifica que você está vivendo isso, começa a orar ao Senhor, porque a voz dele é a voz que te guia, a voz dele é a única voz que pode te definir, é a única voz que pode dizer quem você é. Se algum dia alguém disse algumas coisas a seu respeito que não é verdade, começa a recusar isso na sua vida, porque o único que pode te dizer quem você é, para aquilo que você nasceu, é o Pai, que é o autor das nossas vidas, aquele que nos criou, aquele que nos idealizou desde o ventre das nossas mães. Outro ponto que eu trouxe é nosso passado. Muitas vezes, aquilo que nós fomos, aquilo que nós vivemos, nos distrai do nosso propósito. A gente fica tão preocupado com aquilo que um dia nós fizemos, um dia nós fomos, e a gente deixa de se preocupar com o presente, com aquilo que Deus está falando hoje, com aquilo que Deus está fazendo hoje nas nossas vidas. E de forma nenhuma, amados, a gente pode deixar de viver o presente para querer viver o passado. E a gente pode ver isso em Provérbios 4:25. Provérbios 4:25 vai falar um pouco sobre isso, sobre nós mantermos nossos olhos naquilo que está na nossa frente. Provérbios 4:25. Olhe sempre para frente, mantenha o olhar fixo no que está adiante de você. Não viva pelo seu passado, não viva olhando para trás,
Nosso olhar tem que estar adiante, naquilo que está por vir, sempre, amados. É como Paulo falou, deixando as coisas para trás, seguindo para o alvo. Nosso alvo vai sempre estar na frente, nunca vai estar atrás. Nossa vida nunca vai estar atrelada àquilo que foi. Nossa vida é o que é agora, aquilo que vai ser no futuro. Então, assim, não se prenda ao passado, não deixe o teu passado te distrair daquilo que Deus tem para você hoje, nesse momento. Aquilo que um dia você foi, aquilo que um dia que você fez, nada disso, irmãos, tem mais importância. E nós precisamos ouvir a palavra de Deus hoje. O Espírito Santo de Deus está falando conosco o tempo todo. E nós precisamos ouvir o que Ele diz hoje, porque o passado já foi, amados. Continua olhando para frente, continua caminhando. O outro ponto que eu trouxe é: habilite seu poder de decisão. E o que isso quer dizer? Muitas vezes nós temos dificuldade de fazer escolhas, de tomar decisões. E isso nos distrai do nosso propósito. Isso nos impede de caminhar. Isso nos tira do nosso alvo. Porque isso é muito comum hoje em dia, nós termos dificuldade para fazer escolhas. Eu vejo isso muito no meio jovem, né? De sermos muito indecisos, a gente não sabe o que deve fazer, a gente não sabe quando deve fazer, a gente não sabe como fazer, né? E isso atrasa muitas vezes alguns processos na nossa vida, né? E a gente precisa aprender a tomar decisões, sempre sob a orientação do Espírito Santo, com certeza. Mas hoje em dia nós nos deparamos com a dificuldade de tomar decisão, né? Nós somos muito tardios em tomar decisão e muitas vezes a gente enrola para dizer sim, para dizer não. Muitas vezes a gente começa a procrastinar e a procrastinação, amados, é uma distração perigosa e muito destrutiva. Toda vez que a gente fica enrolando para fazer alguma coisa, a gente tem dificuldade de dar um passo, de tomar uma decisão, nós também estamos nos desviando do nosso propósito, né? O Espírito Santo, ele nunca vai deixar a gente em momentos, em situações de confusão. Ele sempre vai nos dizer aquilo que precisamos fazer. Ele sempre vai nos orientar. Mas muitas vezes a gente deixa a dúvida tomar conta e por conta disso a gente não toma decisões. E nós precisamos habilitar o poder de tomar decisão, de dar o passo, de falar o sim, de falar o não, de fazer isso agora. Então, nós precisamos habilitar isso nas nossas vidas. E o último ponto que eu trouxe é: cultive seu interesse em Deus. E o que esse ponto quer nos dizer? Que Deus precisa ser o seu maior interesse, aquilo que você mais se interessa no mundo inteiro. Deus precisa ser aquilo que você mais gosta de falar, aquilo que você mais gosta de ouvir, precisa ser aquilo que ocupa teu pensamento, o que ocupa as tuas conversas, que ocupa o teu foco, o teu objetivo. E quando nós temos nossos olhos voltados para Deus, quando nosso maior interesse é o Senhor, nossa caminhada aqui na Terra, ela vai ser sempre bem sucedida. Ela vai ser uma caminhada feliz. Ela vai ser uma caminhada completa, plena. E aí a gente pode ver essa passagem que está em Hebreus 12:2, que é uma passagem sensacional, que eu gosto muito. Hebreus 12:2. E vai dizer assim: tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Irmãos, o propósito de Jesus nessa terra era a cruz, e através dela nos reconciliar com o Pai. E Jesus, ele viveu esse propósito na plenitude, porque ele em nenhum momento deixou de olhar para Deus. Ele estava com seus olhos tão fixos no Pai, naquilo que era eterno, na glória que estava proposta no futuro, que ele viveu todas as dores que ele viveu. Ele passou por humilhação e ele concluiu o seu propósito, porque ele não tirou os olhos do Pai. Nós precisamos ter nossos olhos voltados para Deus.
Nós precisamos ter a nossa atenção direcionada a Ele, porque quando nossos olhos estiverem fixos no Pai por completo, nós conseguiremos viver o nosso propósito, nós seremos capazes de passar por aquilo que precisamos passar. E a gente pode ler em Colossenses 3:2 também, vai nos falar também um pouco disso. Colossenses 3:2. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Irmãos, foca naquilo que é eterno, não foca no que é passageiro. E a única coisa que é eterna é Deus e o seu reino. Aqui nessa terra as coisas vão passar, tudo isso vai ficar. As coisas materiais que às vezes a gente está focado em conquistar, o sucesso, isso é passageiro, irmãos. É passageiro, mas o nosso Deus é eterno, o seu reino é eterno. E quando nossos olhos estão focados nele, quando nossa vida está direcionada para ele, nossa caminhada aqui, nesse tempo que nós temos aqui nessa terra, vai ser uma caminhada plena, vai ser uma caminhada de sucesso, mas não um sucesso que é passageiro, que é um sucesso assim carnal, mas um sucesso de que você vai concluir o teu propósito. Sabe, que você vai poder chegar no final da corrida e você falar, caramba, eu consegui, eu vivi, sabe, eu fiz aquilo que Deus tinha para eu viver, eu concluí aquele plano que Deus tinha para minha vida. E eu fico pensando nisso, amados, e eu fico pensando, eu quero muito poder, quando Jesus voltar e a gente se encontrar, e eu poder ver que eu vivi o plano que Deus tinha para mim nessa vida, nessa terra, que eu pude experimentar, vivenciar tudo aquilo que Deus tinha proposto para minha vida, porque eu não me distraí, porque eu mantive meus olhos fixos no propósito, porque eu tive meus olhos fixos em Deus, no Pai. E é isso que nós precisamos ter, amados, e é isso que eu queria trazer para nós hoje, essa palavra, para que a gente possa aprender a identificar aquilo que está nos distraindo nesse momento. Seja o que for que está se distraindo, seja medo, seja preguiça, seja procrastinação, seja as preocupações da vida, se você está preocupado, se você vai ter suas necessidades supridas. Enfim, amados, identifique a sua distração e entregue a Deus e ore a Deus, porque Ele é um Deus que traz a solução, Ele é um Deus que vem, sabe, com aquilo que é preciso, com a provisão. E mediante a isso, que a gente possa viver o nosso propósito aqui nessa terra, na plenitude, que a gente possa chegar no final da corrida e falar, caramba, eu concluí, sabe? Eu vivi tudo aquilo que Deus tinha para que eu vivesse aqui nessa terra. Amém? E por conta disso eu quero orar para a gente finalizar. Senhor, eu te agradeço pela tua palavra. Eu te agradeço, Deus, por tudo aquilo que o Senhor já tem feito nas nossas vidas, por tudo aquilo que o Senhor vai fazer. Que teu Espírito Santo ministre em nós, que ele possa nos alertar e nos mostrar, ó Deus, aquilo que tem nos distraído dos nossos propósitos, ó Deus. E que nós possamos, ó Deus, entregar a Ti, ó Deus, todas as nossas preocupações, ó Deus, tudo aquilo que tem nos desviado do nosso foco, do nosso alvo, Pai. E que possamos, ó Deus, ser, ó Pai, abençoados por Ti, para que a gente possa, Deus, concluir a nossa trajetória aqui na terra na plenitude, Deus, e possamos viver todos os planos que o Senhor tem para cada um de nós, ó Pai. Que Teu Espírito Santo continue a ministrar nos nossos corações, ó Pai, e que essa palavra ela possa encontrar, ó Deus, solo fértil nos nossos corações, para que ela venha gerar frutos e mais frutos e mais frutos, ó Deus. E por isso eu sou grata a Ti, ó Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Essa era a palavra que eu queria compartilhar. Eu espero que ela edifique a sua vida como ela tem edificado a minha e que possamos juntos viver nossos propósitos plenamente e que possamos vencer todas as distrações que surgem na nossa vida. Amém? Fiquem na paz.